O Opala chegou ao Brasil no finalzinho da década de 60, trazendo uma inovação muito interessante para a Chevrolet e logo caiu no gosto dos consumidores. A versão coupé chegaria em 72. Hoje a gente vai falar desse exemplar de 1973, que traz alguns detalhes muito interessantes de customização e preparação, tudo na medida certa. Saudações pessoal, hoje é dia então, como eu falei na cabeça do vídeo, de falarmos de Opala. Opala que é um carro bem interessante, tem uma história interessante de Opala em casa, né? Meu pai teve Opalas, mas eu na verdade não havia nascido ainda, né? Então eu ouvia de vez em quando umas histórias de Opala, então também tem esse carro aí, tem uma ligação aí familiar, digamos assim. Esse é o exemplar de 73, ele é um especial originalmente, ele está aí caracterizado como um de luxo, mas uma modificação de bom gosto, respeitando o tamanho de roda e tal. Eu achei legal por conta disso, né? Um projeto interessante e traz uma pitada aí na mecânica sem exageros, que também ficou legal, foi a cereja no bolo, digamos assim. A cor é bem bacana porque na verdade ele é um vinho, um cereja, mas quando se você aproxima, talvez, não sei se vai dar para ver isso exatamente no vídeo, eu espero que sim. A tonalidade é diferente, porque tinha um Chevette cor de vinho, a própria Chevrolet tinha um Opala também nessa tonalidade de cor de vinho, que até era mais escura. Mas essa foi feita sob medida. A combinação de cores, aí, o trabalho lá feito pela Allen Preparações, uma oficina conhecida aqui em Osasco, lá em Osasco, né, mas não é muito longe, mas elas chegaram nessa tonalidade que ficou bem bonita, uma tonalidade bem da década de 70, eu acho que ficou extremamente harmônico, né? Vale ressaltar. Detalhe aqui para a dianteira, eu particularmente gosto desses Opalas de primeira geração, né? Tem o 74, eu gosto bastante dessa primeira fase, digamos assim, não geração. Eu acho muito legais esses carros porque eles são o Opel Rekord e vieram aí complementando algumas coisas de estilo da GM brasileira, então particularmente são os meus preferidos, além de gostar de Caravan também, que eu adoro. Seguindo por aqui, 4100, logicamente a sigla mágica dos opaleiros, né? Todo mundo gosta, e as rodas de 14 polegadas. Eu achei que ficou interessante porque, aliás, as rodas de 15 polegadas, esse modelo de roda tem de 14 polegadas também, mas a 15 ela enche um pouquinho mais a caixa sem ficar em excesso, né? Fica bonito. Então a roda de 14 polegadas combina bem com o estilo do carro. Algumas coisas legais da caracterização, essa faixinha, né, que percorre toda a carroceria, parece muito coisa de carro americano, né, Camaro e tal, e ficava muito legal também. E o vinil, né, o vinil é uma coisa muito charmosa. Eu acho legal isso na matéria, alguém comentou, pô, o vinil devia voltar. Eu acho que hoje em dia não daria mais para casar com o estilo dos carros, mas sem dúvida que é algo charmoso, é algo que eu gosto também. E fechando aqui, a carroceria coupé, ela tem um charme muito próprio, né? E justamente termina essa traseirinha que é extremamente bem acertada, né? O detalhe, eu sempre gostei muito dessas lanternas pequenas, né? Eu acho que elas complementam bem o visual do carro e deixam ele muito acertado quando a gente pega o contexto aí que o carro foi lançado e o começo aí da década de 70. Aqui atrás também nós temos o escape, olha só com o abafador, tem um som legal, a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Muito bem, seguindo por aqui, olha só que beleza, acabamento de porta. Por isso que eu falei, eu gosto desses Opalas, porque eu acho que o Opala ele tinha um acabamento legal. Em relação ao Dodge, ok, mas em relação ao Maverick ele estava bem acima, né? Isso é bem interessante. Detalhe aqui, duas coisas. Bom, primeiro, banco traseiro e esse cheiro de Opala, quem tem Opala dessa época vai se ligar nesse detalhe. E justamente essa lateral sem coluna, coluna B, que não tem coluna, né? O vidro abre todo, fica um negócio inteiriço, fica bem bonito de olhar. Detalhe aqui do painel, ele também está com o volante do SS, que é uma escolha de muitos proprietários de Opala dessa época, né? Porque é um volante bem acertado, o desenho é muito bonito. Detalhe do painel, esse é um especial, né? Como a gente já falou antes, então ele tem o velocímetro aqui, como o marcador de combustível e temperatura, não tem o contagiros que o SS tem, ele tem um relógio no lugar. E seguindo por aqui também a gente traz o rádio, ventilação, ele tem um ar-condicionado, foi colocado depois, né? Outro detalhe aqui é o RPM, né? O contagiro foi colocado aqui embaixo. E para fechar, o câmbio de 4 velocidades. Vamos falar de mecânica e depois vamos dar uma voltinha para falar das impressões. O famoso 4100, motor que a gente falou recentemente na C20 também, tem algumas coisas diferentes aqui.
Um dos detalhes é o Weber 40, né, o carburador Weber 40, detalhe ali para a manta, aqui no coletor de escape, né, tem um som bem legal. E uma coisa que eu achei interessante, que é legal para carro antigo também, essa expansão do radiador, acaba ajudando bastante, facilita até a visualização aí para ver se está no nível correto da água. Muito bem. Uma pequena diferença para o SS4, 2 cilindros. Mas brincadeiras à parte, né, eu comentei que eu gosto bastante dos Opalas com 4 cilindros, né, porque eles têm uma sacada de desempenho que eu acho interessante, ele é bem acertado. Eu falei naquela matéria tripla, vocês lembram que a gente gravou Opala, Maverick, Dodge, né? O Opala ele é um carro leve, né? Então é bem interessante essa diferença de peso, né? Maravilha. Começou a chover e é engraçado, né? O proprietário não veio de longe, mas ele falou, eu tô vindo aí e tal, porque depois eu vou viajar, a gente gravando nessa época de final de ano, mas o bom é que deu certo, enfim, gravar, e mesmo com chuva, né, realmente a coisa rolou, e choveu, parou, a gente continuou gravando. Às vezes acontecem essas coisas curiosas, né, nas gravações, mas faz parte. Andar em Opala é sempre uma grande satisfação, é um carro que particularmente eu gosto, né? Não só por ter um Opala, né, mas pela história, enfim, é um carro aí que tem acabou fazendo parte da vida de muita gente. E a história do Opala é legal porque o Opala surgiu num momento aqui do mercado brasileiro bastante próprio, né? A Chevrolet, ela estava buscando um carro que fosse um carro de luxo, que tivesse não só de luxo, mas tivesse também outras opções, outras versões, e dessa forma o Opala surgiu. Então ele é um carro que ele tem digamos assim, ele serviu para a Chevrolet aqui no Brasil para se encaixar no que o mercado estava precisando. E deu muito certo, né? Deu muito certo quando ele foi lançado, já foi um sucesso de público e crítica. E como eu falei lá no início da matéria, 72 chegou a versão coupé, que eu acho a mais bonita, apesar de gostar também do sedã. Eu acho que o sedã tem o seu charme, mas o coupé, claro, né, é um desenho, digamos, mais harmônico, de certa forma, né? E fica bonito, né? E esse é um 7.3, é um carro originalmente um Opala especial. Foi legal, na verdade, desse carro, porque quando ele comentou do projeto para mim e falou dos detalhes, né, eu gostei muito porque ele é um carro que ele não é um especial que transformaram em SS. Cada um faz o que quer com o próprio carro, mas cara, eu não curto muito. Eu acho que às vezes você pega um carro bem legal e transforma em algo que não é tão bacana do ponto de vista de estilo, né? Mas esse aqui eu achei interessante. O pessoal da Allen Preparações, a oficina Allen, né, que é conhecida aí na manutenção de Opalas e Caravans, eles que cuidam desse carro, que montaram o projeto. Eu comentei da cor. A cor foi bem interessante porque é uma cor que é muito parecida até com cor de vinho da GM, mas é uma cor própria, né? Uma cor desenvolvida para esse exemplar. E isso é que é interessante. E a dirigibilidade desses carros é muito legal, cara. Como eu falei, eu sou fã desses primeiros Opalas, né?
essa primeira fase do Opala. E esse aqui tá bem interessante porque a escolha da montagem dele foi legal. Então, ele é um Opala que tem os 6 cilindros, que tá com um Weber 40, tá com escape, mas também a gente ouve, ele tá com abafador. Então, você tem um som dos 6 cilindros legal de ouvir, não é aquele som que incomoda. Como eu falei, isso vai do gosto de cada um. Tô falando do meu gosto para 6 cilindros. Para V8 também, eu acho isso. Eu acho que você tem que ter uma qualidade sonora. E o projeto ficou muito legal, né? E o que ele falou, né? O projeto é muito confiável, ele gosta de andar com o carro, sair, e tem o ar-condicionado também. Então é bacana essa usabilidade também que o carro acaba tendo, né? E essa, se você for pensar, é uma configuração interessante, né? O Opala Especial com 6 cilindros, ele acabou sendo até uma versão mais rara, né? Entre os Opalas, porque ele era um carro de entrada na época. Então a conjugação de fatores também da versão é bem bacana. Mas curti muito, cara. Eu acho que é legal você conhecer projetos e andar em coisas diferentes, né? Justamente para poder comentar. E mais do que isso, né? Quando eu ando em Opala ou em Fusca, que são carros que eu tenho, ou Mercedes, eu acabo fazendo um paralelo, né, entre os meus carros e algum outro carro semelhante. Então é sempre interessante. É muito legal. Muito ao Volvo aí, com esse escape aí diferente. Mas de qualquer forma, cara, curti muito o carro, gostei muito do projeto. Eu até quero levar meu Opala lá na Allen para revisar algumas coisinhas. E além disso tudo, né, eu acho que eu não comentei, mas em casa teve Opala, né? Meu pai teve Opala 7.4, teve 7.6 também. Como eu falei, carros que eu ainda não havia nascido na época, mas sem dúvida que sempre fica aquela ligação, né? Olha só, painelzinho verde, 6 cilindros ronronando. Tá lindo, meus amigos, de ouvir. É isso aí. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Tchau. Vou dar mais uma voltinha, né? Andar de Opala é sempre legal.